Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tudo fluindo. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a não necessidade de aprovação, de elogios e de sermos aceitos por outras pessoas. Vamos falar um pouco disso? Então, muito bem, esse é um assunto que aquelas pessoas que já entenderam um pouco mais, elas não se preocupam tanto com esse tema, mas aquelas pessoas que ainda não entenderam ou que não têm muita experiência de vida ou não têm ainda muito entendimento de determinadas coisas, acabam sofrendo um pouco com essa questão nesse mundo tão cheio de exigências, tantas necessidades que surgem cada vez mais, as mudanças, as tecnologias surgindo, todas as formas que são criadas nas redes sociais, nas grandes mídias. Então isso acaba gerando hoje, isso está trazendo hoje um outro tipo de problema, de conflito, que a humanidade vai se renovando, vai ficando cada vez mais inteligente, mas vão surgindo também outros conflitos. Então vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje, ok? Bom, antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe também o vídeo, deixe os seus comentários e passe adiante essa mensagem, se você considera que essa mensagem vai trazer alguma transformação para alguém, vai ensinar alguma coisa para alguém. Então é sempre bom a gente fazer aquele papelzinho ali de alguém que está sempre compartilhando coisas que vão levar a algum diferencial na vida das pessoas, ok? Então, muito bem. Vou pedir também para que você cheque na descrição do vídeo sobre os meus cursos, o curso Você Magnífica, o curso também para a formação de terapeutas. Para quem é esse curso, qualquer pessoa que queira trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, desenvolver uma frequência, aprender como é que se faz para manter uma frequência elevada, para vibrar em frequência elevada, aprender a trabalhar com energia positivamente falando e transformar sua vida, modificar os paradigmas que às vezes ficam ali aprisionando a gente, não deixando a gente dar aquele espaço que nós realmente precisamos. E para que serve isso? Mudar os paradigmas, desinstalar aquele programa que está ali estagnando as energias, para a gente abrir portas, para a gente acessar as portas e infinitas possibilidades que o universo tem à nossa disposição, para a gente acessar essas possibilidades e criar cada vez mais, transformar as nossas vidas, transformar vidas começando pela nossa, ok? Então esse fica aí o convite, você pode checar na descrição do vídeo e se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato, meus contatos estão todos lá, ok? Então, muito bem, vamos lá, vamos falar então sobre esse assunto, sobre essa necessidade de sermos aceitos, sobre essa necessidade de elogios, de aprovação. É um assunto bem interessante e eu espero que vocês estejam prontos para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, nessa pequena aula. Então, vamos começar, ok? Bom, desde que o mundo é mundo, que nós seres humanos estamos às voltas com esta questão da aprovação, da aceitação. Começamos ali na nossa infância pela aquela questão de como os nossos pais lidam com as nossas ações, se somos elogiados, se não somos elogiados, se somos aceitos, se não somos aceitos. E aí vamos crescendo e vamos levando isso para a nossa vida. Vamos levando isso para o nosso meio, na escola, para os amigos, aí depois ficando adultos, vamos levando isso para os amigos, se somos aceitos pelo grupo, não é? Se somos aceitos pelo nosso chefe, se somos aceitos pelos nossos parceiros e parceiras, e por aí vai, né? Toda essa necessidade. E aí, depois de um tempo, com toda essa modernidade, temos também a questão social, né? Das mídias sociais e em sociedade também temos essa grande preocupação. Então, hoje, nós acabamos desenvolvendo um outro problema, porque a humanidade evolui, desenvolve tecnologias, desenvolve inteligências, mas acabamos criando outros problemas. Então, temos hoje um problema sério, que é a questão da não aceitação também nas mídias sociais, que é aquela questão onde se você não é aceito, se você não é elogiado, se você não é aprovado pela maioria, então isso acaba gerando um problema. Então, isso hoje realmente tem algumas pessoas que acabam precisando de tratamento por conta de quando elas acordam, se não tem lá a quantidade de likes que elas consideram merecidas, então isso acaba gerando um conflito, gera um dia
onde a pessoa acaba tendo meio que ficar deprimido porque não teve a quantidade de likes. Então isso tudo envolve as modernidades e como a gente vai, né, se contaminando cada vez mais com esse olhar das coisas, se a gente não desenvolve, se a gente não muda os nossos paradigmas ou se a gente não desenvolve um olhar espiritualista da coisa, do ponto de vista seres espirituais e não do ponto de vista religioso, ok? Obviamente, uma pessoa que desenvolve uma religiosidade e ela se afasta dos preconceitos, ela vai ter uma visão realmente muito diferente, né? Então, pra gente começar aqui, existem vários aspectos que nós podemos começar aqui a explicar um pouquinho pra gente se libertar disso, porque na verdade, quando a gente aprende a lidar com isso e quando a gente se cura dessa necessidade da aprovação, de sermos aceitos por determinados grupos, por outras pessoas, ou até mesmo por essa necessidade dos elogios, quando a gente se liberta disso, isso realmente isso é uma liberdade, né, que traz para nós. Então é muito interessante quando a gente começa a enxergar a coisa por um outro ângulo, por esse ângulo da liberdade de você assumir uma postura totalmente diferente, né, enquanto ser humano. Então imagina que uma primeira categoria aqui que seria aquele grupo onde eu tenho um eu, que esse eu é o eu protagonista, mas ele se considera o centro do mundo. Então, sendo esse centro do mundo, ele começa a desenvolver uma característica onde ele entende algumas vezes de forma inconsciente e outras vezes de forma consciente. Ele entende que todos os outros seres estão no planeta para servi-lo. Então, se em algum momento as pessoas passam pela vida dessa pessoa que tem esse superego e elas não estão ali à disposição para amá-lo, para servi-lo de toda ordem, para dar atenção, para concordar, para fazer tudo e se jogar aos pés dessa pessoa, olhar para ela todos os dias, se rasgar de elogios e dizer, nossa, que maravilha, você é inteligente. Então, às vezes a pessoa que depende ou que tem esse tipo de comportamento não percebe, né, que a coisa é por esse lado desse ego inflado e cria até uma certa necessidade que todos os seres humanos se joguem aos seus pés e que vibrem nessa energia como se a pessoa fosse uma pessoa, e não importa aqui se é uma pessoa famosa, se não é uma pessoa famosa, porque às vezes a gente lida com pessoas que não são famosas e tem esse tipo de comportamento que realmente ficam esperando que as pessoas se joguem aos pés e que façam tudo para elas, não é? Então isso é uma ilusão, onde a pessoa que vive dessa forma, em algum momento da existência, ela acaba por ficar sozinha, porque acaba afastando todas as outras pessoas, e também a pessoa acaba também ficando em alguma fase da vida, quando ela começa a acordar e perceber que ela mesma com essas atitudes começa a afastar as pessoas, ou as pessoas só estão por perto porque tem algum tipo de interesse, elas começam a se dar conta, porque em algum momento vai caindo aquela ficha, vai trazendo aquela consciência, e elas começam a sentir que às vezes aqueles elogios não são verdadeiros, que às vezes todas aquelas coisas que as pessoas estão fazendo para elas não são exatamente aquilo. Então, e existe um outro perfil onde a pessoa precisa da aprovação, porque tem ali em algum nível a reprovação dela mesma. Então a pessoa acaba precisando que as outras pessoas façam elogios, ou precisando que ser aprovado pelo chefe, por uma aprovação de pessoas, sempre que tem alguma hierarquia, não é? Então acaba sempre precisando ser compreendido, ser aceito, precisando de elogios. Então isso acaba gerando um conflito muito grande, como se a pessoa não fosse reconhecida ou valorizada pelas ações que faz, sempre ficando naquele vazio, se comparando com outras pessoas. Então isso gera um conflito muito grande. Então, eu acredito que todos nós, em algum nível, já passamos por uma experiência assim, ou temos em algum nível algo desse tipo. Mas quando a gente afasta de nós essa necessidade, gente, todos nós sabemos que é muito legal, é muito bom
a gente receber elogios, a gente ser reconhecido pelas coisas que nós fazemos, pelas nossas conquistas, mas esse eu que necessita dessa aprovação ou desse reconhecimento, esse eu é um eu que em algum momento ele vai trazer pra gente essa comparação com as outras pessoas, essa competição com os outros semelhantes. Então, o meu chamado aqui é para que você desenvolva uma mentalidade onde você vai assumir um lugar de pertencimento para que você não sofra com isso. Você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Não importa se A, se B, se C se comporta dessa maneira. O chamado aqui é sempre individual, cada um desperta em tempos diferentes e momentos diferentes. Então, você vai assumir um lugar no mundo onde você vai desenvolver um pertencimento enquanto humano. Enquanto humano, você vive as experiências, você vive os relacionamentos amorosos, afetivos, você tem a sua relação com a sua família, você realiza um casamento, você realiza você desenvolve o seu lado profissional, você tem a sua família, os seus amigos, então você vai passar pela vida fazendo essa trajetória, passando por todas as fases, e você desenvolve esse estado de pertencimento, e não é esse eu inflado, onde você vai desenvolver esse lugar onde você é mais, ou você precisa que as outras pessoas te aceitem. Você começa agora um olhar onde você assume um senso eu diria, um senso de comunidade. Para que serve esse senso de comunidade? E esse senso de comunidade aqui não é aquele senso de comunidade aqui perto de mim, no meu bairro, na minha escola, ou na comunidade em si, no meu vizinho. Não é esse senso de comunidade aqui que eu estou falando para você desenvolver isso. É um senso de comunidade enquanto humanos, enquanto seres que habitam esse planeta. E ainda eu diria até mais, esse senso de comunidade que envolve não só os humanos, mas que envolve os animais, que envolve o planeta, que envolve todos os outros seres. E para que serve você desenvolver esse senso de comunidade que envolve todos os outros seres? Quando você desenvolve esse senso de comunidade, você desenvolve um compromisso ativo. Nesse compromisso ativo, você entende, bom, eu sou um ser humano, eu sou adulto, eu não preciso que as pessoas digam se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Quando eu assumo esse senso, esse compromisso ativo, agora vou assumir um lugar de pertencimento no mundo, onde eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não preciso que as pessoas digam que eu estou fazendo certo ou que eu estou errado. Eu tenho essa consciência disso que eu estou fazendo, e eu não estou fazendo só para mim, ou só no meu trabalho, ou só na minha família, ou só para os meus amigos, ou só para o meu parceiro, ou para a minha parceira. Eu estou fazendo isso com a minha visão de que eu sou um ser individual, indiretamente, esse senso não é de pertencimento individual, embora eu começo a perceber que eu não estou separado de nada, porque tudo está interligado, absolutamente tudo está interligado, e quando num outro vídeo eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples o porquê que exatamente tudo está interligado e não tem como a gente negar isso. Então, momentaneamente, nesse lugar desse compromisso ativo, eu assumo essa posição desse ser individual, fazendo a minha parte, fazendo o que precisa ser feito, me afastando totalmente tirando os culpados, tirando a necessidade de explorar, tirando a necessidade de me aproveitar, tirando a necessidade, qualquer tipo de necessidade que eu tenha que fazer, onde o outro se sinta menos ou inferior. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então isso é um despertar, é dessa forma que nós humanos acabamos acessando uma maturidade, desenvolvendo uma maturidade. Quando você desenvolve essa maturidade, às vezes você vai perceber que muitos elogios não são verdadeiros, são apenas elogios para inflar o seu ego. Então, melhor seria se esses elogios, muitas vezes, você nem sequer levasse tão a sério. E outras vezes, você vai perceber, quando você desenvolve essa maturidade, que determinadas atitudes de pessoas
em relação a você, que não vem com elogio, mas que vem com determinadas atitudes que valerão muito mais a pena do que muitos elogios. Então, quando você descobre isso, você percebe que as outras pessoas, elas não estão aqui no planeta para agradar você o tempo todo. Elas não estão aqui no planeta para concordar com você o tempo todo. Elas não estão aqui no planeta para fazer as suas vontades. E eu estou dizendo suas, eu digo minhas, porque eu também me coloco aqui. É só uma forma de colocar aqui como exemplo. Então, quando a gente começa a perceber isso, que esse eu que se coloca num lugar de centro do mundo, a gente acaba confundindo as coisas dessa forma e nós criamos uma ilusão. E aí criamos para nós uma armadilha, essa necessidade de sermos aceitos, essa necessidade de que as pessoas nos elogiem, de que as pessoas nos agradem. Eu falo para vocês aqui desses assuntos já faz, olha, um bom tempo. Esse meu assunto aqui, ele é para poucas pessoas, porque é um assunto onde geralmente as pessoas procuram esse assunto, e tem uma fala aqui do professor Hélio Couto que fala bastante, e eu que já trabalhei em casas espíritas ou espiritualistas por muitos anos da minha vida, eu pude perceber que às vezes esse tipo de assunto aqui começa a agradar as pessoas depois que as pessoas deixam a matéria. Então, esse tipo de assunto aqui é um assunto onde nós deveríamos desenvolver esse olhar ou essa maturidade enquanto nós estamos aqui na nossa juventude. Quantos sofrimentos seriam evitados se uma pessoa aprendesse sobre essas coisas na juventude, enquanto ainda criança? Que tudo bem se alguém não elogiar você, tudo bem se alguém não aceitar você, tudo bem se você não for igual a todas as outras pessoas, tudo bem se você não fizer parte de um grupo onde a maioria das pessoas preferem aquela cor ou aquela forma ou aquele jeito de ser. Tudo bem, isso não é algo que você tenha que se sentir inferior ou frágil por esse motivo. Quando você desenvolve essa maturidade, muito pelo contrário, você acaba trabalhando para o bem comum de todos, trabalhando para a sua própria felicidade, e você está anos-luz na frente da maioria das pessoas que ficam aprisionadas, dependendo desse tipo de aceitação e de comprovação, que não é importante, que nós não precisamos disso. E então, esse é o ponto aqui dessa reflexão para hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você aprenda com essa mensagem, ou que se você já sabe, passe adiante essa mensagem. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir aqui, de se inscrever aqui no logo do canal. Eu vou deixar um outro vídeo correlacionado aqui com esse, para você tirar muito mais dúvidas e aprender muito mais sobre esse assunto, ok, meus amores? A gente se vê no próximo vídeo. Até amanhã, com certeza, essa poderosa presença que prepara o meu caminho antes das minhas ações, assim permitir, eu estarei com vocês aqui amanhã com vídeos diários. Grande beijo!